pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vitória, professora de Português e Redação da Rede Agnos, e hoje nós vamos falar um pouquinho com o pessoal do 9º ano sobre o processo de formação de palavras, agora o processo de composição. Então a gente vai entender, dar continuidade ao que nós vimos aos processos de derivação. Agora a gente vai entender como é que funciona esse processo de composição. Como é que essas palavras vão se juntar e compor uma coisa nova, bonita e que a gente usa no nosso dia a dia e às vezes nem faz ideia de qual foi o processo para aquilo acontecer, tá? Esse processo é um processo de composição, ele junta dois ou mais radicais, que são as raízes das palavras que a gente falou anteriormente, e essas raízes vão se juntar e vão formar novas palavras. Então a gente vai conhecer bastante sobre a origem dessas palavras, a raiz dessas palavras. E é um conteúdo muito vasto, muito amplo, que eu espero que não fique restrito só a essa videoaula, tá bom? Inclusive, se tiverem dúvidas, sugestões, quiserem me mostrar curiosidades, é só entrar em contato pelo @profvitorialeite lá no Instagram, que eu estarei lá para que a gente comente e converse e tire dúvidas sobre os conteúdos, certo? Primeiro aspecto da formação de palavras por composição. A gente tem a composição por justaposição. Olha esse nome, justaposição. Nada mais é que a união dessas palavras, desses radicais, que vão se encontrar, formar uma nova palavra, sem que nenhum desses radicais perca parte da sua composição, parte da sua estrutura. Então, a gente vai ter, por exemplo, a palavra passatempo, girassol, beija-flor. São palavras que nós já conhecemos, certo? Palavras compostas, que são composições, né? E essas palavras, elas se formam pela junção de duas ou mais palavras. Então, quando eu coloco passatempo, eu tenho passa, do passar mesmo, e tempo, que são duas palavras diferentes e que, para formar uma nova palavra, se unem. Girassol, a mesma coisa. Só que na palavra girassol a gente tem uma característica que é esse Szinho, que entra como essa consoante de apoio para poder dar aquele negocinho que a gente falou já sobre pronúncia, né? Então é isso, tá certo? Essa é a formação por justaposição. Aí vocês vão ter vários exemplos sobre isso. E nós temos a composição por aglutinação. Na composição por aglutinação, você já viu uma coisa que ela fica aglutinada? Sabe aquele ônibus, 6 horas da tarde, numa sexta-feira, 44, lotado, sabe? Pois então, ali existe uma aglutinação de pessoas. É tanta gente junta que se um tirar o pé não tem mais onde botar de novo. Acontece isso na formação de palavras, na composição por aglutinação. Eu tenho dois vocábulos ou radicais, e aí para eles se juntarem, um acaba perdendo, um ou os dois acabam perdendo parte da sua estrutura, para que eles consigam se unir de maneira mais que fique mais fácil para o nosso uso, né? Então, existe a supressão de um ou mais elementos fonéticos sonoros, tá certo? Então, essa junção acontece de uma maneira um pouco mais abrupta. Por isso é essa composição por aglutinação. E aí, meu povo, tem o exemplo do embora, né? Que é em boa hora. Que eu sempre brinco que tem aquele que a gente diz, vamos, vocês sabem que é vamos em boa hora, né? Vamos em boa hora, vamos embora, vambora, bora. E aí depois no final você só faz assim, né? Que vai aglutinando,
e a gente vai criando essas novas palavras, essas novas formas de comunicar. E em algumas situações, esses vocábulos que compõem essas palavras vão perder aí elementos fonéticos, vão perder uma letra, para que a pronúncia, o uso dessa palavra seja mais facilitado, mais prático para o falante, tá bom, gente? Então, a gente vai, então, finalizar esses dois pontos, que são os de justaposição e os de composição por aglutinação, que é essa composição apertada que a gente viu, e nós vamos ver agora as composições que são outras maneiras de formar palavras de acordo com a origem dessas palavras, inclusive, certo? Então, a primeira delas é com o hibridismo. Esse hibridismo são palavras que têm elementos que são de línguas diferentes. Uma coisa híbrida, sabe, carro híbrido? Funciona a gás, gasolina, funciona álcool e gasolina. São palavras híbridas. Elas funcionam usando vocábulos que são de diferentes línguas. Então, quando eu falo, por exemplo, uma palavra em que o radical, que são radicais diferentes de línguas diferentes, eu junto e formo uma palavra no português, por exemplo, que é o caso do automóvel que está aí, origem grega e latina, certo? Nós temos a redução das palavras, que é um outro processo de formação. Então, a gente vai ter a forma plena e a forma reduzida. Televisão, TV. Motocicleta, moto, certo? Então, a gente tem aí essas possibilidades, que são palavras que nós encontramos no nosso cotidiano que passam por esse processo de redução. Ok, gente? E aí, um processo de formação de palavra que eu particularmente gosto muito, que são as onomatopeias. As onomatopeias que são essa tentativa da gente tentar transcrever ou reproduzir sons que existem na natureza, sons que o homem produz ou que os veículos produzem. Muito, muito usados nos quadrinhos, nos mangás e que a gente conhece bastante e reconhece muito facilmente, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui com esses nossos conteúdos. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês também. Eu gostei bastante. Até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa e lavem as mãos. Beijo, gente!